Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a tão famosa profecia do dia 30 de março. As palavras do Ezequias Silva sobre o acontecimento catastrófico e apocalíptico, onde o espírito da morte irá ceifar vidas no dia 30 de março. Pois bem, eu vou começar este vídeo dizendo que nós vemos um problema muito terrível, crasso, destruidor no meio da cristandade atual, ou pelo menos no meio daqueles que se apresentam como cristãos e dão ênfase em muitos outros acontecimentos, práticas e objetos dentro dos seus cultos, dentro das suas reuniões, do que somente a palavra de Deus. Logo, para muitas igrejas do segmento pentecostal e neopentecostal, o sola escritura não basta. Nós sustentamos que a palavra de Deus ela é infalível, inerrante e inspirada palavra de Deus. Nela não contém erros, contradições e ela está acima de toda e qualquer teoria. Ela é a autoridade máxima que contém a verdade absoluta e ela é perfeita. Em resumo, ela é o conjunto de toda a nossa regra de fé e prática. Por essa razão, nós sustentamos o sola escritura, que para nós as escrituras sagradas ela é suficiente, ok? Mas para muitos irmãos dos segmentos pentecostal, neopentecostal e também daquelas igrejas ditas avivadas, carismáticas, renovadas, o sola escritura ele é o sola escritura somente até um limite, porque também o sola escritura divide um espaço com outras revelações. A revelação da palavra somente não basta para essas igrejas. Por essa razão dada muita ênfase, voz, espaço para sonhos, visões, revelações, profecias, etc. Outros ramais como batalha espiritual, quebra de maldição, campanhas, atos proféticos, objetos ungidos, etc. As pessoas estão dando muita ênfase e destaque a essas práticas que elas acabam abandonando a Escritura Sagrada. E a natureza da profecia hoje, quando alguém diz, olha, assim diz o Senhor manda te dizer, é o mesmo que está colocando essas palavras no mesmo patamar e nível das Escrituras Sagradas. Porque, segundo essas pessoas, como o próprio vídeo do Ezequias Silva, ele disse, Deus me revelou. Então assim, a ideia é a seguinte, se Deus revelou para você, quem sou eu para discordar de você? Porque se eu discordar da sua mensagem, eu estarei discordando e me rebelando contra o próprio Deus que te revelou. Mas isso é um ultraje, queridos. Isso chega a ser mesmo uma blasfêmia e uma heresia de acordo com as Escrituras. Porque você está trocando a verdadeira revelação por outra revelação. Você está trocando o verdadeiro evangelho por outro evangelho. Amados, eu gostaria de dizer que a natureza da profecia após a morte e ressurreição e ascensão do nosso Senhor, ela adota outra natureza, ela adota outro rumo, não com finalidade e objetivo diferentes do Antigo Testamento, mas a sua forma de ser apresentada, a sua forma de ser manifestada e evidenciada no meio da igreja. Porque de fato, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus acometia sobre os profetas e eles falavam de uma maneira muito direta aos seus destinatários. Quantas vezes nós vemos inúmeros profetas se levantando contra reis, contra pessoas e dizendo, assim diz o Senhor. Porém, meus amados, no Novo Testamento, a palavra profecia, ela tem uma natureza de pregar a palavra, de pregar o evangelho, falar da vontade de Deus. E não exclusivamente como se Deus tivesse uma mensagem para cada indivíduo onde ainda precisássemos usar os jargões e as frases de efeito, dizendo assim diz o Senhor manda te dizer. Não é nada disso, meus irmãos amados. Nós precisamos entender que a forma de predicar, de profetizar no Novo Testamento até os nossos dias é nada mais, nada menos do que pregar o Evangelho. Para que servia a profecia no Antigo Testamento? Para falar ao povo
a vontade de Deus. No Novo Testamento nós vemos que a vontade de Deus é esta, que nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Mas como é que nós iremos ser salvos através do conhecimento da verdade, se não houver a profecia ou a pregação do Evangelho, a única ferramenta que Deus dispensou para salvar o homem pecador? Então, meus queridos, vocês não precisam se alarmar, se perturbar e desesperar por causa dessas profecias, ou melhor dizendo, profalcias, porque estes homens estão falando de assuntos, temas, questões em nome de Deus. E um dos erros mais severos que será brutalmente, severamente julgados no dia do juízo é a quebra do terceiro mandamento, onde o Senhor Deus diz que ele não tomará por inocente aquele que toma o nome do Senhor Deus em vão. Ele diz, não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Queridos, nós vemos muitas pessoas atualmente se levantando e dizendo palavras como se Deus tivesse mandado essas pessoas falarem, dizerem aquilo. Porém, no dia do juízo, quantas pessoas serão envergonhadas, serão rejeitadas por Deus por dizerem coisas que Deus não disse. É a mesma coisa de eu ir a ter uma outra pessoa e falar a ela algo em seu nome, sendo que você não disse para mim dizer nada, falar nada. Como eu vou dizer algo em seu nome, sendo que você não disse nada para mim? Esse é o perigo. Muitas pessoas estão dizendo algo, estão lançando profecias para o povo, como se Deus tivesse mandado eles falarem alguma coisa. Na carta, aliás, no livro do profeta Jeremias, nós encontramos muitas revelações, muitas profecias, justamente de falsos profetas. E o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, ele nos orienta dizendo que surgiriam também esses falsos mestres nos nossos dias. Jeremias, ele diz assim, olha, o Senhor dizendo, portanto, declara o Senhor, eu estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. O que nós vemos nessa profecia do dia 30 é o que o Senhor abomina. Inclusive no livro de Êxodo e também Deuteronômio, é discriminado por Deus como adivinhação. Ou seja, as profecias, a natureza das profecias atualmente no meio da igreja, neste sentido que muitos estão profetizando como revelações de Deus, elas têm como natureza a natureza de adivinhação rejeitada e discriminada pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Aqui o Senhor diz que eles profetizam oráculos pelas suas próprias línguas. E ainda diz, sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles, em algumas versões vão trazer também visões. Eu sou contra aqueles que têm visões falsas, declara o Senhor. Eles os relatam, preste atenção nisso, eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Queridos, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. No passado quando? Em Israel, como por exemplo aqui no livro de Jeremias, que acabamos de ler. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Entre vocês quem? Entre a igreja. Na igreja surgirão falsos mestres. E estes colocarão secretamente, de maneira sorrateira, encoberta, camuflada, heresias destruidoras, chegando a negar os soberanos que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos, a palavra que é multidões seguirão os caminhos vergonhosos destes homens.
e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Queridos, quantas igrejas atualmente, quantos líderes religiosos têm causado motivo de escândalo, de ridicularização, zombaria, blasfêmia, ultraje, tropeço na obra de Deus? Se vocês olharem para esses megatemplos, homens que formam quadrilhas, desviam dinheiro, caem em adultério, causam pandemônio, uma bagunça no meio da igreja, aí a visão do mundo e a visão dos crentes fracos, dos novos convertidos, dos mundanos, é que aquilo é sinônimo de ser crente, aquilo é sinônimo de ser evangélico, aquilo é sinônimo de ser igreja de Cristo. E as Escrituras dizem, é por causa deles que será difamado o caminho da verdade. O Senhor Jesus disse, é necessário que surja o escândalo, mas ai daquele de quem por meio de quem o escândalo vier. Seria bem melhor se amarrasse uma corda ao seu pescoço e atar a uma pedra de moinho e se precipitar no mar. Queridos, o que Cristo está querendo dizer é o seguinte, olha, vai vir escândalos, vai vir zombarias, o caminho da verdade vai ser difamado. Porém, ai daquela pessoa, coitada daquela pessoa, por meio de quem o escândalo vier. Então você deve ter muito cuidado para não causar escândalo na obra de Deus. Sabe por quê? O Senhor Jesus disse, olha, seria bem melhor você perder a vida antes do escândalo acontecer. Ou seja, seria bem melhor você amarrar uma corda no seu pescoço e desejar a morte do que você causar um escândalo na obra de Deus, que pode causar para você a morte eterna. Está entendendo? Então muitos estão causando difamação no caminho da verdade. Em sua cobiça, algumas versões traz avareza ou desejo. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua destruição, aliás, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Amados, se vocês olharem em outras versões, esse trecho que diz, tais mestres os explorarão, com histórias que inventaram, algumas traduções vão trazer a seguinte expressão, tais mestres farão de vós negócios, com fábulas. Meus amados, não caiam neste engano, não deixem se enganar, não deixem ficar iludidos, alarmados, abalados por causa dessas profecias. Elas são mentirosas, elas são simplesmente frutos da imaginação do homem. Quando você recebe vídeos dessas profalcias e compartilha, você está dando um falso testemunho. E as Escrituras dizem para nós não darmos falso testemunho, não levantarmos falsos testemunhos. O que é falso testemunho? É uma mentira. É quando você não sabe a procedência, a veracidade da informação e repassa. Você recebeu essa mensagem e saiu divulgando em todos os grupos do WhatsApp, em todos os grupos do Facebook, no YouTube. E isso não é verdade, meu amado irmão. Devemos tomar muito cuidado com isso, porque essas pessoas, elas estão falando de si mesmas. E quando você ajuda essas pessoas a compartilharem aquilo que elas estão falando do oráculo da sua imaginação, você está indo contra a vontade e a verdade do Senhor Deus, rejeitando também o solo Escritura, a verdade eterna. Meus amados, nós devemos entender que essas profecias, elas são falíveis, e como essa própria já se demonstrou, ela é falível. O próprio Ezequias Silva já gravou outro vídeo tentando explicar, colocar os pingos nos is, um caso-peça no seu devido lugar ali, para tentar harmonizar a profecia de uma maneira mais suave, mais serena. Mas tudo isso, queridos irmãos, é uma maneira de suavizar o não acontecimento dessa profecia. Ou seja, ele próprio, em seu coração, em seu interior, sabe que ele falou aquilo de maneira instintiva, de uma maneira emocionalista, de uma maneira sensacionalista. Foi um instinto, um abalo que veio dele de repente, e ele falou baseado na sua imaginação. E a sua imaginação o levou a falar aquilo, mas depois, para ele não ficar envergonhado, confundido, ele então decidiu harmonizar. Não, a profecia só vai acontecer de madrugada, quando o sol nascer, acabou a profecia. Então assim, e os mendigos? O que vai acontecer com os mendigos? E os trabalhadores? O pessoal que trabalha, acorda de madrugada, o pessoal que trabalha como vigilantes?
como guardas noturnos. O pessoal que trabalha em padarias, confeitarias, que acordam 3 horas da manhã para ir poder assar o pão. Como ficarão essas pessoas? Todas serão mortas? As vidas delas serão saqueadas? Meus amados, não deem ouvidos. Eu peço a vocês que não compartilhem isso, porque não procede do Senhor. Não procede do Senhor. Existe ainda muitas pessoas que estão propagando esta mesma profalsia, como por exemplo, além do Ezequias Silva, agora a pastora, entre aspas, porque de fato não existe pastora, a pastora Fabiana Araújo também disse a mesma coisa. O mesmo emocionalismo, o mesmo sensacionalismo, ela teve a mesma visão do Ezequias Silva. Meus amados, o Senhor diz, eu sou contra os profetas olha, que nós lemos, olha o que a profecia diz, eu sou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Eles dizem que estão falando em nome do Senhor, ou seja, estão roubando a palavra do Senhor, dizendo que estão falando em nome do Senhor, mas ao mesmo tempo estão copiando um do outro a palavra, e Deus diz, eu sou contra isso. Meu amado irmão, e quando você compartilha isso, você está entrando na mesma cilada, caindo na mesma armadilha, não faça isso. Esse pastor, ou dito pastor Ezequias Silva, ele é aquele que faz muitos milagres, tirando vermes, tirando bichos, insetos, macumba, de dentro do corpo das pessoas, mas nós vimos analisando, se você pesquisar esses vídeos, nós vemos neles que tudo é forjado, queridos. Ele guarda entre os dedos, no pano, entre o microfone, aquilo que ele deseja retirar de dentro do corpo da pessoa. É este homem que vocês estão querendo ouvir? Este tipo de profecia que vocês estão dando crédito? Não caiam nessas profecias, amados. O Senhor Deus tem uma porção melhor para vocês. O Senhor Deus tem um galardão e recompensa mais proveitosa para vocês. E essa você não precisa procurar em filas de campanhas e revelações, porque já foi revelado. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que teme o Senhor, as Escrituras dizem que o maligno não toca. Então assim, se caso chegar ao fim das nossas vidas, será diante da permissão de Deus, mas até mesmo em meio à morte nós temos vitória, porque para nós o viver é ganho, nós pregamos o Evangelho, nós fazemos a vontade de Deus aqui nessa terra, mas a partir do momento que nós morrermos em Cristo, será melhor ainda, pois estaremos com o Senhor. Então como é que o morrer em Cristo é lucro? E então surge uma profecia dizendo que o morrer é algo terrível. O morrer, não que nós desejamos morrer, mas se porventura acontecer, nós devemos nos regozijar, pois estaremos com o Senhor. Apenas aqueles que não têm a certeza da sua salvação em Cristo é que de fato ficarão com medo. Essas pessoas que estão dando crédito a isso, elas não querem que Jesus retorne hoje, por exemplo. Sabe por quê? Porque elas não estão preparadas. Cristo só pode voltar quando elas acharem bem, quando elas quiserem, porque no dia que elas supostamente estarão preparadas. Então eles vão correndo lá, vão ungir a porta, vão ungir a cama, vão ungir os objetos da sua casa, não vão sair em casa, porque eles têm medo da morte, meus amados. E as Escrituras dizem que nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu tenho uma suposição, uma breve reflexão diante do que pode ser que esteja acontecendo, que está levando essas pessoas a profetizar isso. Porque no dia 30 de março é o dia que inicia o signo de Áries. O signo de Áries no calendário ele é a adoração ao deus Marte, ou ao planeta, né? Visto que não existe planeta como nós conhecemos, ao planeta Marte, o deus da guerra. O deus da guerra é conhecido como o grande cavaleiro da morte. Então assim, justamente nessa época que entra o dia de adoração ao deus Marte, que é o deus da guerra, o deus da morte, representado pelo signo de Áries, surge essa famosa profecia: o espírito da morte vai espalhar sobre a terra, o deus da morte, o espírito da morte vai saquear muitas vidas. Ele está falando de Áries, meu irmão, do deus da guerra, do deus da morte. Sabe o que é isso? Um erro pior ainda, uma filosofia pagã sendo ensinada no seio da igreja, ensinada para a igreja. Está pegando signos
adivinhações de horóscopo, de astros, estrelas, que o Senhor também discrimina em Deuteronômio 13 e Deuteronômio 17 e está te ensinando. Você que está dando crédito a essa profecia como se fosse verídica, você está dando crédito a uma revelação de signos. Meus irmãos, o assunto é vasto, mas eu gostaria de dizer para você não dar crédito a isso, não repasse isso. Diga para as pessoas, não vê, não assista, não compartilhe, é mentira. Nós precisamos somente das Escrituras e nada além das Escrituras. Se a Escritura não é suficiente, meu irmão, Cristo também não é suficiente. Se as Escrituras não é suficiente, amados, a fé não é suficiente, a graça não é suficiente, a glória não é somente de Deus, os 5 solas não são suficientes, porque você tem outros meios. Revelações, sonhos, profecias, outros mediadores, medianeiros, outro tipo de se achegar a Deus a não ser pela graça e pela fé. Oh, queridos, não caiam nessa cilada. Isso é uma armadilha de Satanás. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que isso não é de admirar, que até Satanás se transfigura em anjo de luz, e isso não é, e portanto nós não devemos ficar surpresos quando os seus servos, os servos de Satanás, se apresentam, se travestem de ministros da justiça. E as Escrituras, nesse trecho, finaliza dizendo que o fim deles é aqueles que eles mesmos estão plantando, eles colherão o fruto das suas obras. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você possa ter sido edificado em Cristo Jesus e pela Santíssima Palavra, e a qual nós não somos nada, certo? Bom, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, assim você, e ative o sininho das notificações, assim você não irá perder nenhum vídeo postado aqui. E não se esqueça, quando você compartilha o vídeo, é muito importante, principalmente para desmistificar e destruir uma mentira dessa natureza, que são essas profecias. Deus te abençoe. Novamente, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz.